Roma Imperial. O Império Romano foi um período de maior esplendor e grandeza da história romana. O primeiro imperador de Roma foi Otávio Augusto. O título de Augusto significava escolhido dos deuses. Daí a gente pode ver que as pessoas respeitavam muito os imperadores devido entenderem que eles eram pessoas escolhidas pelos deuses. O período imperial foi dividido em duas fases, o Alto Império e o Baixo Império. No Alto Império, ele atingiu o apogeu cultural da civilização romana, uma extensão territorial, grande poder militar e um prestígio para a figura do imperador. Já no Baixo Império houve a decadência, crises e as invasões externas. Otávio Augusto, esse imperador, ele fortaleceu as fronteiras para proteger o império, o que ficou conhecido como Pax Romana ou Paz Romana, aprofundou a política assistencialista, conhecida como política do pão e circo, e essa política era uma forma de conter as insatisfações populares. Por isso, eles levavam essas pessoas para as arenas para assistirem às lutas dos gladiadores e nesse momento distribuíam alimento. Então, por isso, política do pão e circo, eles davam diversão e o alimento para aquelas pessoas de uma maneira com que acalmasse os ânimos para aquela situação. Lutou sem sucesso pela invasão estrangeira através da cultura e os outros imperadores dessa época mais conhecidos foram Tibério, Calígula, Nero, Vespasiano e Trajano. Esses imperadores também foram muito importantes, cada um com seus feitos nos seus períodos respectivos. A economia da época era uma economia baseada nas trocas comerciais e também baseada na importação e exportação de produtos. Então, toda a economia era voltada para o comércio. O legado cultural da época, né, que deixou para as demais civilizações, inclusive a nossa, foi o cristianismo, o direito e as artes. O cristianismo, ele começou sendo uma ameaça, mas passou a ser a religião oficial, onde foi criada a questão do monoteísmo, a adoração a um só Deus, e a formação da Igreja Católica. O direito deu base jurídica para o direito de diversas outras civilizações, e a arte era voltada em relação à pintura e escultura com influência grega, arquitetura luxuosa, e o latim, que deu origem a diversas outras línguas, né, de outras nacionalidades. Então, assim, nesse mesmo período, né, tinham os povos bárbaros, e esses povos, né, para os romanos, qualquer um que não tivesse integração à cultura latina era chamado de bárbaro. O termo era genérico e fazia referência a dezenas de povos de diferentes origens e lugares. Entre esses povos estavam os celtas, os hunos e os germânicos. Então, digamos que eram povos estrangeiros, mas também eram povos muito guerreiros. A crise no Império se deu por questões políticas, né? O sistema escravista, problemas econômicos também, a questão da segurança, onde houve essas invasões, o crescimento e a difusão do cristianismo e as invasões bárbaras, né? As invasões desses outros povos. Tudo isso fez com que o Império entrasse em crise. Então, assim, o declínio do Império aconteceu em alguns séculos de glória, né, esse declínio e conquista, mas o Império começou a apresentar sinais. E com esses sinais, as principais causas dessa crise era a grande extensão territorial, que dificultava bastante a administração e o controle militar. Com o fim das guerras de conquista também diminuíram a entrada de escravo. E com menos mão de obra, ocorreu uma forte crise na produção de alimentos. O aumento dos conflitos entre as classes de patrícios e plebeus, né, geravam a instabilidade política, o crescimento do cristianismo, que contestava as bases políticas do império, e o aumento da corrupção em Roma e suas províncias. Então, tudo isso levou com que o império entrasse em declínio e chegasse ao fim.